Bom dia a todas e a todos, hoje muito mais todas do que todos. Bem-vindos à Brazilian American Chamber of Commerce. Eu sou membro do Conselho, Renato Schauer, e em nome do Conselho quero agradecer a todos por virem hoje participar desse evento. Bom dia a todos, sou colocar o óculos. As palavras serão muito breves. Primeiramente, eu queria agradecer à Câmara de Comércio por receber-nos, sempre ao Instituto por Elas, ao Grupo de Mulheres do Brasil, a todos os interlocutores parceiros, por sempre prestigiarem o Consulado Geral, nos chamarem para os eventos, para participar das reuniões que dizem respeito à organização da sociedade civil, da comunidade e, de maneira geral, da comunidade também do interesse brasileiro, dos interlocutores brasileiros que vêm até Nova York. O Consulado do Brasil entende que é obrigação do Consulado, do governo brasileiro, do Itamaraty de modo geral, de prestar apoio e de dar assistência a todos os movimentos de mobilização temática válidos e legítimos, como o movimento, como o tema da reunião de hoje. É bem verdade que, ultimamente, nós estamos absorvidos com uma outra rotina. Bom, para mim, muito orgulho, né, ter uma mesa só de mulheres, para a gente começar aqui o dia. Bom, problemas de saúde mental, insegurança hídrica, sobrecarga de cuidados, impactos adversos, maternos e neonatais. A violência climática, gente, ela atinge de maneira cruel as meninas e as mulheres. As Nações Unidas para as Mulheres, ela aponta que até 2050, mais de 150 milhões de mulheres e meninas vão ser empurradas para a pobreza devido às mudanças climáticas. O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele aponta que as mulheres têm probabilidade 14 vezes maior de morrer em desastres climáticos do que os homens. Os dados da análise realizada pela Women's Earth Alliance também estima que 80% das pessoas deslocadas por impactos climáticos sejam mulheres e meninas. Em 2015, o Acordo de Paris reconheceu que a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres são pré-condições para o sucesso nas metas climáticas e nos ODS. E a partir de 2014, a Conferência das Nações Unidas para o Clima também incluiu a igualdade de gênero como item permanente nas suas negociações, reforçando a dimensão do gênero nas políticas climáticas. Bom, eu poderia ficar aqui muito tempo citando dados, citando números, trazendo uma série de estatísticas, relatórios e tudo mais para vocês, mas a verdade é que as mulheres que vivem esses impactos, as mulheres reais que estão por trás desses números, elas desaparecem quando a gente olha gráfico, quando a gente olha um relatório, quando a gente olha esses números frios. E quando a gente fala da mineração, dos impactos profundos da mineração, além destes efeitos globais que eu citei aqui, a gente ainda tem um impacto direto nas vidas, como a gente viu aqui agora de maneira tão significativa nesse documentário que foi produzido especialmente para o dia de hoje. Hoje a gente não quer tomar uma posição contra a mineração, essa atividade que é tão necessária, mas que atravessa sim a vida das pessoas e que a gente precisa entender como a gente pode fazer com que isso seja feito de maneira respeitosa. Bom dia a todos, né? Para mim é um prazer estar aqui na Câmara de Comércio de Nova York. Eu falo que é sempre bom a gente estar entre os nossos, com amigos que sempre nos apoiam em causas que muitas vezes são desconfortáveis a gente poder trazer à tona, né? Com queridos, a Dani que está aqui do Pacto Global, o pessoal que veio da rede, amigos nossos, lideranças brasileiras aqui em Nova York, a ministra que veio representada através da Isis, a Vaquerê, a Luísa, a Gabi. Por que nós estamos aqui hoje? Eu falo que hoje o Instituto Por Elas não tem como não se misturar um pouco a minha história. Quando nós fundamos, eu vim para os Estados Unidos através de um projeto social. Então eu sei que quando ele é bem feito e de verdade, ele muda a vida das pessoas. E hoje, para mim, que cheguei hoje, e eu não tenho a menor vergonha de falar, nós chegamos em espaço de poder e de privilégio, se nós estamos aqui hoje, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, em Nova York, nós somos privilegiados. Sim, nós temos a obrigação moral e cívica de trazer outras pessoas. Ninguém vai sozinho, ninguém sobe sozinho. Então, eu sou de Minas Gerais, minha família é do Vale do Jequitinhonha, do início, de Grão-Mogol.
E eu sempre tive essa presença forte com essas lideranças. Hoje o Instituto tem um curso de inglês que a gente forma anualmente quase 200 lideranças. 30% das vagas é destinado para as lideranças indígenas. A Uaiquerê, inclusive, foi uma das primeiras estudantes que entrou, e nós ouvimos de pessoas próximas para que eu queria ensinar inglês para índio. Para isso aqui. Ela está aqui em Nova York hoje com a gente, para ela poder falar, né? E isso se espalha por muitos outros projetos. Nós temos projetos voltados para os migrantes e refugiados. A defensora Lute está aqui, defensora pública federal de Minas Gerais, conhece um pouco do nosso trabalho em Belo Horizonte. Nós trabalhamos hoje com a sustentabilidade, a gente recebe descarte jeans, nós criamos uma campanha em BH de combate à violência contra a mulher no carnaval, que acabou virando o carro-chefe do nosso instituto, que são as doleiras. Eu falo que é uma ação tão simples, mas que ela transforma a vida das pessoas, porque isso aqui era lixo, era resíduo jeans. Hoje quem produz para a gente são as costureiras em situação de vulnerabilidade social e as mulheres da APAC. E quando a gente fala isso, hoje eu estou aqui, mas eu represento mais de 4.000 pessoas que estão na rede do Instituto Por Elas em Belo Horizonte. E nós começamos os projetos principalmente em Minas e na Bahia. Eu queria trazer essa internacionalização para Minas Gerais, porque a gente ainda sabe, igual a Gabi falou, o quanto que nós ainda estamos atrasados no estado machista, que é muito difícil a gente conseguir trazer essas mudanças. E hoje, quando a gente fala de inovação, são projetos simples iguais a esses que chamam a atenção. Então é muito bom também para o empresariado. Porque, gente, ninguém está em guerra, né? Eu falo que a gente tem que se unir. Então os empresários são muito importantes. E eles apoiam o projeto porque eles também veem que a gente está, além de fazer diferença, a gente também traz números para eles e eles estão ajudando nessa questão das mulheres e da sustentabilidade. Conta um pouco para a gente viu aqui no documentário, mas eu acho que as pessoas estão aqui também para te ouvir, para ouvir um pouco do que você vive, como é que tem sido a realidade de vocês lá. Oiri, Ayokunandia Rutulampi, Ana Cortumeal Akire. Bom dia a todos. Meu nome é Wakire. Eu sou indígena do povo Pancararu e Pataxó. Eu moro na aldeia Cinta Vermelha Jundiba, no Vale do Jequitinhonha. Fica em Araçuaí, Minas Gerais. E eu fiquei muito emocionada com o resultado do vídeo, porque também foi uma surpresa para mim. Foi a primeira vez que eu vi e está muito bonito e demonstra um pouco da nossa resistência e da nossa força. Isso aqui foi uma demonstração, porque lá no chão do território é muito mais complexo, é muito mais complicado. E eu estou aqui através do Instituto Por Elas, primeiramente agradecendo a Rízia por esse projeto incrível que é o IACI Por Elas, porque muita gente pensa, né, que indígenas não podem estudar inglês, mas o preconceito começa aí, quando as pessoas pensam que só uma parte da pessoa deve ter acesso ao conhecimento. Então, esses conhecimentos, outras línguas chegando nas comunidades, nas lideranças indígenas, mulheres principalmente, isso é muito importante. Eu, criança, nasci lá no chão da aldeia, vivo lá no chão da aldeia, tá aqui em Nova York, e isso para mim é uma vitória, porque está faltando muitos povos nesses espaços de discussões. E agora que está chegando a mineração nas aldeias, em Minas Gerais, minha avó fala que estão mastigando a terra, né? Estão mastigando a terra e a gente está sendo deixado de lado, está violando os direitos, porque a primeira violência que eles fazem é maltratar a mãe natureza. E nós estamos na região do Vale do Jequitinhonha. Aquela região está sendo toda mapeada por mineração e agora chegou a mineração de lítio naquela região. E quando as empresas chegam no território e ignora a consulta e o consentimento das populações, isso diz muito sobre o desrespeito
né, demonstra que não tem respeito com nossos povos, com as pessoas, com os nossos povos tradicionais e nós indígenas originários daquela terra, né? E aí afeta primeiramente os nossos corpos, os corpos das mulheres. Nós sabemos que no Brasil as mulheres, infelizmente, estão na linha de frente de tudo, estão sobrecarregadas, e quando chega uma mineração e afeta toda uma comunidade, as mulheres são as primeiras a ser afetadas com isso. As mulheres são as primeiras, porque elas vão no rio pescar, elas vão plantar, e nós, a gente fala que nós não somos contra o desenvolvimento, mas qual o desenvolvimento que a gente vive se não tiver água? Qual o desenvolvimento que a gente vive se a terra está toda contaminada, se não tem peixes nos rios? Nenhuma empresa vive, nenhuma empresa desenvolve sem água, e principalmente nós, povos. Só que a gente não precisa, não podemos falar apenas dos nossos corpos físicos, mas porque a água é um território sagrado também para os animais, também para os nossos encantados em que nós acreditamos. Então, são situações e impactos que a gente sofre diariamente, né? Se essas empresas que chegam, elas não estão abertas ao diálogo com os povos, quem dirá com a natureza, quem dirá com a água, quem dirá com a terra, né? Quem dirá com os animais? Porque nós vivemos para isso. Nós, povos indígenas, lá no Vale do Jequitinhonha, nosso povo, o nosso principal vínculo com aquele território é o rio Jequitinhonha, que fez parte, né, dessa trajetória que a gente teve um vínculo com o povo Machacali, que é o povo irmão, que a gente chama povo Irnui, né, que é o povo irmão. Então foi o nosso principal vínculo de contato com outros povos. Então o Vale do Jequitinhonha faz parte da memória, faz parte de uma trajetória de luta, de resistência. Luísa, eu até pedi para a Isis fazer um outro ponto, mas eu acho que, Luísa, eu acho que vale a pena você trazer também um pouco da realidade de Brumadinho e Mariana, porque a gente tem ali o maior desastre ambiental já ocorrido na história do Brasil, e esse desastre, ele não é só um volume de infinitos metros cúbicos de lama e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que são as histórias que estão por trás dos números que o mundo inteiro viu. Pronto. Bom dia. Eu falo que eu atuo na área da defesa, né, dos atingidos por barragem por destino mesmo. Perdi um cunhado em Mariana e foi quando a minha luta começou. Antes de explicar, eu quero agradecer a Rízia novamente por esse espaço de fala. Já é a segunda vez que eu venho em Nova York para falar sobre barragem. E o que eu vejo em muitas palestras muito interessantes que participei é a ausência de pessoas como nós, atingidos, vítimas, para falar para o mundo o que de fato acontece, né? Porque uma questão de empresa e atingido, a nossa hipossuficiência perante eles vêm em locais como esse e falam, olha, tá tudo bem, tá tudo perfeito, somos sustentáveis, somos lindos, mas na verdade, né, não é bem assim a história. Não sou contra, não é porque eu trabalho contra a mineração desde Mariana, não sou contra, sou super a favor, mas eu acho que a gente tem que fazer isso de forma mais consciente, né? Porque vale lembrar que Mariana e Brumadinho tinha laudo de estabilidade, né? E matou um monte de gente, deixou mulheres viúvas, filhas órfãs, né? E eu te falo isso porque é muito difícil na escola da minha filha ver aquele monte de menina no Dia dos Pais, não tendo pai para comemorar no Dia dos Pais, uma data tão importante. E nem no Dia da Família. A mãe passa a ser solo, sozinha e ter que tomar conta da família sem a ajuda de ninguém. Brumadinho e Mariana, por mais que se discutam ainda, nós não temos nenhuma reparação integral lá, nem em nenhum dos dois lugares, né? As pessoas ainda lá questionam, brigam, porque os acordos, quando são feitos, eles não colocam à mesa nenhuma mulher sentada.
nenhuma mulher vítima de verdade do rompimento da barragem. Geralmente quem decide por nós são sempre pessoas que não estiveram lá, que não conhecem. Vale do Jequitinhonha, gente, vocês vão lá, pra vocês verem e conhecerem Mariana, Brumadinho e saber o impacto de tudo isso na vida das pessoas. Eu falo não colegas, mas não falo clientes, mas eu falo amigas que me ligam de madrugada chorando, tanto Mariana quanto Brumadinho, porque não sabem o que fazer, que ainda não conseguiu superar a falta daquele companheiro, que era ali o arrimo de família. Nós temos no caso de Mariana a Priscila, a Samarco não reconhece ela como um aborto, ela foi arrastada mais de 4,5 quilômetros à lama, perdeu o seu bebê de 3 meses, que não é reconhecido pela empresa e nem pelas indenizações e não está em nenhum dos dados. Ela teve o filho arrastado junto, perdeu a sobrinha Manuele de 9 anos também, e ela hoje carrega no corpo a marca daquela violência física. Ela saiu em meio à lama, à ajuda dos moradores de Bento Rodrigues, com o rosto todo rasgado. O pai da Manuele não pôde ir ao velório da filha, porque também foi arrastado junto, uma menina de 9 anos de idade, um caixão minúsculo. E essas histórias não são faladas, né? Nós temos outra amiga em Brumadinho que teve que mudar toda a estrutura familiar pela perda do marido. Hoje está em depressão profunda, só chora. Normalmente ela se envolve em outros relacionamentos e muitas das vezes relacionamentos abusivos. Isso expõe inclusive as filhas também, porque quando a gente fala em reparação, é muito triste, as pessoas sempre viram e falam assim: ai, tá rica, nossa, tá milionária. Agora, que isso, o marido morreu, mas recebeu dinheiro. A gente não tem dinheiro que pague saúde mental, saúde física. E a gente não vê nenhuma política pública voltada para essas mulheres e meninas vítimas. A mineração e grandes empreendimentos em regiões assim, elas trazem problemas muito grandes, muito além da licença ambiental, como a gente estava conversando hoje, e isso não é levado em consideração. Hoje, Mariana, até hoje, gente, sofre os impactos do rompimento da barragem, Brumadinho. O número de feminicídio aumenta, o número de suicídio aumenta, né? Essa população transitória aumenta e sobrecarrega o poder público também, as questões sociais, e a gente não vê nunca. Nós não somos e não fazemos parte de nenhuma mitigação e de nenhum acordo, né? E a gente vê isso, inclusive, no Vale do Jequitinhonha, né? Mulheres que são expostas, geralmente vêm trabalhadores de fora, acabam mulheres sendo violentadas. Esses números não são contados quando a gente vai para a mídia, quando a gente vai falar sobre o assunto. A gente sabe que o Brasil tem um trabalho de referência, um trabalho extremamente consolidado quando a gente fala de violência doméstica. A gente, claro que a violência doméstica está longe de acabar, mas a estrutura formal para combate está muito bem estruturada. Até a Luísa Mara trouxe para a gente esse ponto, Isis, de que existe uma preocupação de que a violência climática, sobretudo a violência nos casos de mineração para meninas e mulheres, ainda não tem uma política estruturada. Eu queria ouvir um pouco o que o Ministério tem a trazer, no sentido de até de um alento para essas famílias, sobretudo para essas mulheres e para essas meninas que estão sofrendo esse tipo de história que é tão complicado, que marca uma vida inteira, né? Bom dia a todas as pessoas presentes. Estou representando a ministra Márcia, então trago um abraço dela, agradeço ao convite do Instituto Por Elas, que tem uma parceria já de longínqua com o Ministério. Infelizmente ela não pôde estar presente, porque ela foi convocada pelo presidente Lula, que está com uma agenda bastante intensa. O chefe, né? Então ela pediu para que eu a representasse. O Ministério das Mulheres, ele tem uma compreensão
acho que um tripé, né? Quando a gente fala das mulheres em situações de desastre ou quando a gente fala do impacto ambiental, a gente compreende primeiro que há uma desproporcionalidade desses impactos na vida das mulheres. Em especial das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, das mulheres pescadoras. Então há uma intersecção de, ao menos, questões raciais e étnicas, questões de classe e, em especial, questões de gênero. Por que questões de gênero? Porque aumenta o trabalho de cuidado, que a gente sabe que majoritariamente são as mulheres quem executam esse tipo de trabalho, e em situações de desastre, em situações em que há um impacto ambiental, há um aumento do trabalho do cuidado com doentes, com crianças, com idosos. Há também um aumento de violência de gênero, e aí não só a violência doméstica e familiar, mas também a violência sexual. A gente tem alguns registros, você trouxe números que são bastante impressionantes e que a gente também trabalha, que também demonstram esse aumento e essa propensão às mulheres sofrerem mais com esse tipo de desastre ou com esses impactos. São 14 vezes, as mulheres são 14 vezes mais propensas. Eu quero repetir 2 números que você trouxe, Gabriela, que eu acho que são muito importantes. As mulheres têm 14 vezes mais propensão a morrer em desastres do que os homens. Tenho outros números aqui que são impressionantes. Tem vários desastres em diferentes locais do mundo. As mulheres acabam sendo 90% das vítimas fatais. No Brasil, os nossos dados são um pouco menores, mas ainda assim bastante grandes e preocupantes. 60% das pessoas que falecem ou que são vítimas fatais desse tipo de desastre são mulheres. E aí a gente começa a investigar por que são mulheres, né? Onde elas estavam, quais são os fatores que fazem com que as mulheres estejam mais propensas a sofrer os impactos, ou que sofram de forma desproporcional esses impactos. Outro número importante que você trouxe, que é 80% das pessoas deslocadas por questões climáticas são mulheres e meninas, 80%, porque onde elas estão, né? Então acho que a questão de raça, classe, etnia, todas têm que ser levadas em conta. Então esse é o primeiro elemento que o Ministério leva em conta. O segundo são as mulheres grandes defensoras desses territórios. Então as mulheres são as que se preocupam com a água, que se preocupam com a alimentação, com a sustentabilidade do território onde estão envolvidas. E um terceiro elemento é que onde elas estão, que não estão nos espaços de poder, que tomam as decisões sobre os efeitos climáticos. Então esses 3 eixos são três eixos importantes do diagnóstico que fazemos. E aí, para encaixar na sua pergunta, que eu achei muito importante trazer esse diagnóstico que a gente faz, o Ministério das Mulheres tem trabalhado com 4 eixos, com 4 componentes. E estamos desenvolvendo um protocolo, inclusive, em parceria com algumas agências da ONU, para fazer um lançamento agora em novembro, na COP30. É um protocolo de atendimento às mulheres em situações de desastre. Traz alguns eixos que são importantes e tem dialogado, principalmente com países do sul global, que também têm experiências parecidas com a nossa, e que tem elaborado também uma série de orientações para como o governo, como o Estado, como as agências têm que trabalhar em situações como essa em relação às mulheres, em situações de desastre em relação às mulheres. E trabalhamos 4 componentes. O primeiro deles é a produção de dados. A gente tem pouquíssimos dados produzidos, dados que não são segregados por gênero, raça e etnia. O segundo deles, financiamento. Hoje a gente já vê uma série de projetos que financiam mitigação climática, uma transição justa, mas poucos deles têm um recorte de gênero, poucos deles levam em consideração a perspectiva das mulheres, levam em consideração quem está produzindo esse projeto, se tem a liderança feminina. O terceiro deles é trabalho. Então temos que pensar no trabalho, não só no trabalho de cuidados, que eu já falei, mas também na inserção das mulheres dentro de profissões que são profissões de ponta e que estão planejando a transição justa. E o quarto, que é o ponto, desculpa todo esse mas vou chegar na sua pergunta, que é a violência. E o quarto componente desse protocolo é a violência, porque a gente tem os poucos dados que temos
demonstram que há um aumento gritante da violência doméstica e familiar, por N motivos, desde a desestruturação dos espaços coletivos, desde as doenças mentais, do adoecimento mental da população, e da violência sexual, que também aumenta consideravelmente, porque há uma desestruturação da comunidade, a entrada de muitas pessoas. Então são dois elementos que a gente tem se preocupado bastante e que a gente tem elaborado, e a ideia é que a gente lance esse protocolo que vai trabalhar a violência de gênero em novembro, na COP30. Bom dia. Eu sou Daniela Grelan, do Pacto Global, mas faço uma pergunta também como uma pessoa que esteve no investimento social privado nos últimos 9 anos, olhando para o tema da saúde e dos direitos da mulher. Eu acho que meu comentário vai para você, Isis, né? Se eu peguei corretamente seu nome. Como muito bem destacado aqui pela Luísa Mara, pela Wakire, a gente vê uma interseção muito clara entre grandes obras, citamos aqui a mineração, mas poderíamos citar outras grandes obras, e o aumento da violência de gênero, da exploração sexual infantil, da exposição dessas populações vulneráveis ao risco, e tudo isso, portanto, passa pelo impacto social dessas grandes obras, se a mineração é apenas um exemplo. E a gente sabe que a realização dessas grandes obras é precedida por uma licença ambiental para operar. Mas eu não vejo, me corrige se eu estiver errada, se eu estiver falhando em enxergar alguma coisa, condicionantes com a perspectiva de gênero para que exista também uma licença social para operar. Levando em consideração que o impacto dessas grandes obras não é somente na natureza, embora sim o aspecto ambiental tenha que ser muito bem contemplado, mas existe um impacto social nocivo e potencialmente desastroso sobre as mulheres, e que não são contemplados numa licença social para operar. Obrigada pela intervenção. Existem competências, distribuições de competências dentro do governo federal. Essa competência especificamente da produção desses relatórios, dessas avaliações, não está dentro do escopo do Ministério das Mulheres. Então eu não sou a pessoa adequada para te dar uma resposta técnica sobre isso. O que eu consigo falar a partir da perspectiva do Ministério das Mulheres e do trabalho que a gente está desenvolvendo é a nossa intenção e a nossa construção, é mais do que uma intenção, a gente já está nesse processo de construção dentro desse protocolo que estamos fazendo em parceria com a ONU Mulheres. Ontem também a gente falou com a Agência de Desastres e Riscos, e eles vão nos ajudar na elaboração desse nosso protocolo, e a intenção é que nesse protocolo essas questões sejam abordadas. Então, há uma intenção e uma construção do Ministério das Mulheres na incorporação da perspectiva de gênero dentro dos desastres climáticos, dentro das ações climáticas. Isso há. Vocês sabem que o lítio é retirado do subsolo? Sim? Sim. Nós sabemos que o subsolo é propriedade do governo federal, né? Então, onde que está a conexão com o poder que o governo federal tem de controlar essas licenças? Então, em outras palavras, do meu ponto de vista, o que já está acontecendo, o que vai acontecer, pode ser influenciado por nós aqui, debatendo, falando do problema social, blá, 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 mas eu acho que a raiz do negócio lá atrás aconteceu muitos anos atrás. Onde é que está isso? Então, você já ouviu falar uma coisa? Acho que todo mundo também já ouviu falar numa coisa que se chama dinheiro, verdade? Então, a gente está trazendo um assunto que não é somente do governo. Nós temos, e aí agora também é um desabafo da RISA como para a sociedade civil. A responsabilidade do que nós estamos falando aqui é de todos nós. O governo, ele parte nessa questão também de licenças. Se você passa por um protocolo e está tudo beleza, a gente vai dar licença.
Só que quando a gente fala de uma, e a gente está usando de novo a mineração como exemplo, a gente passa o governo federal, governo estadual, nós passamos por associações mineiras de mineração, associações brasileiras, então é um complexo muito maior do que somente o governo. E aí quando a gente começa a procurar esses apoios, nós também já conhecemos uma palavrinha muito famosa no Brasil que se chama burocracia, né? Então a gente, quando mexe com licenças ambientais, como que nós vamos fazer? Isso demora anos também para poder sair. A Luísa pode falar um pouco dessa questão de Mariana e Brumadinho, há quanto tempo que nós estamos esperando, às vezes, a resposta. E aí a gente pode dar até um exemplo lá de Araçuaí, na causa. Quem mora lá, a gente entrou, existem pessoas que são analfabetas, elas não conseguem assinar. Então, no despacho do juíza, ela veio falando que nós precisaríamos, né, de uma procuração pública, porque a pessoa não sabia assinar. Mas vamos aproveitar que ela não sabe assinar e a gente sabe a região que a gente está, ela vai ter que adicionar ao processo uma declaração de pobreza também. Por que ela não recolheu o valor do processo? Então, quando a gente fala disso, nós falamos de vários assuntos, são várias camadas. Então, hoje, a parte mais importante que eu acho, não é governo, não é a mineração, é a gente ouvir. O que a Angélica falou aqui, para mim, resume tudo. Porque, gente, a gente começa numa briga que pra gente aqui, ela é teórica. Mas quem está na base, ela é questão de sobrevivência. Então, a gente vai procurar apoio no Canadá, beleza, vamos procurar apoio no Canadá. Mas e até conseguir alguma coisa? Quem é que está lá na base? Qual que vai ser aquela expectativa de quem está lá? Então, acho que hoje a gente tem que conversar, a gente tem que resolver, porque infelizmente nós sabemos do poder que nós temos econômico, nós sabemos da burocracia e nós sabemos, como todo mundo aqui falou, quem está sentado na mesa para poder discutir a questão. Então a camada ela é muito mais profunda e isso vale para todas as questões. E isso é um recado que eu gostaria de deixar também. Vamos parar como cidadãos de botar culpa ou procurar só o governo faz isso. Nós temos que fazer a nossa parte, seja ela qual for. E eu falo que assim, hoje a gente está deixando legado, mas eu não quero que a minha vida, porque tem gente que está morrendo, nem saudade está deixando, né? Na hora que morre fala, não, graças a Deus já foi tarde, né? A gente conhece um tanto desse. O que nós queremos fazer com as nossas vidas? Você quer morrer amanhã? O que você fez? Qual que foi o motivo de você vir aqui, passar por tudo que nós estamos passando, né? Para morrer e deixar o quê? Então, acho que nós temos também que abraçar uma causa que a gente confie. A gente tem que fazer tudo que nós fazemos com muito amor. E aí, Gabi, a gente vai fazer essa rodada final, mas eu acho que eu ainda acredito no ser humano. A parte mais importante de tudo são as pessoas. Inteligência artificial está vindo aí, vai arregaçar um bocado. Vai tirar emprego mesmo. Mas e essas pessoas que trabalham com gente? Isso aí nenhuma máquina vai poder tirar. Então vamos procurar a gente apoiar essas causas. E seja ela animal, vegetal, mineral, nós temos que ter uma causa para defender. E botar e falar assim, eu sou responsável pelo que está acontecendo também, sabe? Era isso. Agradeço então novamente a todo mundo que está aqui hoje, né? Uma sala majoritariamente feminina, como a Rizia também tinha contado as cotas aqui. Então a gente tem um momento muito especial de estar nessa semana onde tudo acontece em Nova York, de vocês terem dedicado um tempo para vir aqui, ouvir essa causa, ouvir essas palavras, e eu espero que os corações de vocês saiam tocados o suficiente para quando vocês acordarem amanhã, não tenham achado que isso aqui foi talvez um pesadelo. E lembrar que o sonho que se sonha junto é realidade. Então, quem sabe a gente não consegue, em setembro de 2026, ter transformado uma parte do que a gente falou aqui, desse sonho que a gente falou aqui, em realidade. Então, mais uma vez, muito obrigada e que a Semana do Clima termine bem para todos.